Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, para você que já está conectado conosco aí, em mais um culto de ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Nós somos da Assembleia de Deus, blindados no Senhor, estamos aqui no templo, no santuário, localizado na Avenida Nazaré, número 177, esquina da Travessa Doutor Moraes, bem no centro da cidade de Belém, aqui no bairro de Nazaré. Você que não conhece ainda a Assembleia de Deus, blindado no Senhor, você pode vir à cidade de Belém, e bem no centro da cidade você vai ver uma placa bem grande dizendo: Jesus te ama. Essa é a mensagem de João capítulo 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você entrar na cidade de Belém, você já vai ver uma mensagem de Deus para o seu coração, amém? Nós estamos aqui para toda terça-feira trazer um assunto, um tema muito importante para nós discutirmos, né? E hoje nós estamos aqui para tratar uma série do assunto pode ou não pode. O que é que o crente pode fazer e o que é que o crente não pode fazer. Então, muitos assuntos têm sido causado muita polêmica, né? E nós estamos aqui para isso. Eu sou o pastor Raimundo Fonseca. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Blindado, na função de professor da Escola Bíblica Dominical, junto com o pastor Sandro Dias, e também aqui nas terças-feiras para trazermos sempre um assunto diferente que possa esclarecer e tirar as dúvidas. Então, se você tem um tema, um assunto que você queira desenvolver aí, buscar um conhecimento, você pode aí escrever, talvez em um papel. Você não precisa se identificar,
Você pode trazer aqui até ao templo e aí a gente vai tratar desse assunto. Você também pode enviar no nosso WhatsApp, que é o 98429-9415. Você pode anotar aí, é o 98429-9415. Aí você pode enviar para nós uma mensagem de texto, dizendo: pastor, a minha dúvida é sobre esse assunto, e aí a gente vai tratar para esclarecer, porque muitas das vezes a dúvida ela não é só sua, ela é de muita gente também. Nós precisamos esclarecer isso e nós estamos aqui para isso. A igreja, ela tem por finalidade fortalecer a fé, né? E dar sustento para aquele que está no reino de Cristo. Você também pode enviar um e-mail para a gente. Nosso e-mail é pastor por extenso, pastor.raimundo2013@gmail.com. Então você pode enviar para nós aí a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa esclarecer. Toda terça-feira vamos estar aqui com o tema. E nós temos aí um tema muito importante hoje, que por incrível que pareça, nós lançamos aí na rede social uma enquete e aí gerou muita polêmica, porque as pessoas, elas estão em dúvidas, né? Mas antes eu gostaria de dizer para você que além das terças-feiras, nós também estamos no domingo pela manhã, aqui na igreja a partir das 9 horas, para ministrar uma aula. E esse trimestre nós estamos estudando a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha, é um assunto muito importante, de extrema necessidade, né, para fortalecer a fé dos irmãos da igreja. Olha, aqui está a revista. Se você ainda não adquiriu a sua revista, você pode solicitar para nós e nós vamos providenciar um meio para que essa revista possa chegar até você, tá bom? E neste domingo agora, o pastor Sandro Dias vai estar ministrando uma aula com um tema também muito bom, que é a imoralidade e litígio. Então, um assunto de extrema necessidade que vai esclarecer a dúvida de muita gente. O nosso manual é a Bíblia Sagrada, né? Não podemos deixar de mencionar a palavra de Deus. Tudo que nós tratarmos aqui é baseado na palavra de Deus, tá bom? A gente vai buscar sempre aí uma orientação, uma informação, e a gente vai procurar encaixar aí para ver o que a Bíblia diz a respeito dos temas, tá bom? Então nós estamos aqui para isso e nós temos um tema hoje muito importante. Mas antes eu quero orar junto com você, pedindo a orientação e a ajuda do Espírito Santo de Deus, para juntos nós buscarmos hoje um alimento para a nossa alma, amém? Se você precisa de uma oração especial, você tem um pedido especial a fazer a Deus, escreva aí nos comentários. Quero pedir a você, compartilhe essa live para que possa chegar ao maior número de pessoas, né? Para que a palavra de Deus possa alcançar essas pessoas, amém? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai bendito e eterno, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, nesta terça-feira, para nós buscarmos um pouco mais do conhecimento, esclarecimento, tirar as dúvidas que permeiam, Senhor, a mente, o coração de muitas pessoas, Pai. Deus, nós convidamos o Teu Espírito Santo para estar presente conosco, para iluminar a nossa mente, Senhor, e trazer a nós o conhecimento, a interpretação, Senhor, e a revelação da Tua palavra, Senhor, que não venha a ficar nenhuma dúvida, Senhor, e se existe algum mal, Senhor, que tem perturbado a mente, a vida de alguém, nós repreendemos agora, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, Senhor, que nos acompanham nessa noite, nesse momento, Pai, nós oramos por elas, para que essa palavra possa alcançar o lar dessas famílias e elas sejam ricamente abençoadas, Pai. Deus querido e eterno, nós te pedimos, Senhor, ser conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Olha só, nós temos muitas pessoas que já estão conectadas conosco, né? E nós vamos saudar essas pessoas com a paz do Senhor. A nossa
querida e amada irmã Ruth Couto, que está conectada conosco. A paz do Senhor, irmã Ruth. Também o nosso irmão Fernando Villanova, que está conectado conosco também nesta live. Todas as noites, todas as terças-feiras, estes irmãos, eles estão conosco, né? Já está conosco também a nossa irmã Etelvina, né? Glórias a Deus. Também a nossa irmã Ana Paula, o pastor Zildomar Campelo, né? Que é o nosso querido e amado pastor desta igreja, o anjo que Deus colocou aqui para abençoar a nossa vida, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor também para o nosso irmão José Wagner, né? Ele está conosco também aqui acompanhando. A nossa irmã Nilce Ferreira, nossa irmã Nilce, a nossa coach, né? Aqui na igreja, é uma bênção de Deus, muita gente importante está conosco. A nossa irmã Elias Melo, está conosco também a minha esposa, a pastora Beth, né? Está conosco também acompanhando aqui esta live. Que maravilha, muitas pessoas. Então, vá conectando aí, vá dando o seu a paz do Senhor, vá comentando aí, entre nesse assunto que é um assunto muito importante. Então, qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é uma pergunta: o crente pode participar de jogos e apostas? Qual é o seu pensamento a respeito desse tema, né? Será que esse tema ele tem perturbado a mente de muitas pessoas, né? Quando chega o final do ano, vem aquele bolão da Mega Sena, né? 100 milhões, 200 milhões, aí o nosso coração acelera, muitos sonhos, muitos projetos vêm na nossa mente, né? Muita coisa aí, muito dinheiro, né? A oportunidade de muitas pessoas se tornarem ricas e darem uma virada, né? Na sua vida. Glórias a Deus. É o sonho de muita gente. Então, o que nós fizemos aí com esse tema? Nós lançamos aí uma enquete e nós prometemos para as pessoas que nós não vamos mencionar o nome delas por questões de ética e segurança também, né? Para evitar que as pessoas sejam alvo de crítica, né? Mas eu posso dizer para você que a maioria das pessoas, e até mesmo dentro da igreja, em diversos lugares, já arriscaram uma fezinha aí numa aposta, né? E a gente vai ver o que a Bíblia fala a respeito deste assunto, tá bom? E nós vamos ouvir aqui, eu vou ler aqui algumas respostas de algumas pessoas, né? A respeito desse assunto. O crente, nós estamos tratando aqui com o crente, na verdade, porque quem não é crente, quem não é cristão, quem não frequenta uma igreja, talvez para eles não seja nenhum problema, seja de forma até natural. Mas o crente, será que o crente ele pode jogar? É pecado, né? E as pessoas fizeram uma colocação para mim assim, né? As pessoas que me conhecem, elas disseram: pastor, mas e aí? Se eu ganhar essa bolada, não vai ser bom para a igreja, porque eu vou dar o meu dízimo lá, né? É a forma que as pessoas até já começam querer intimidar o pastor da igreja, né? Pastor, olha, eu vou ganhar aí 100 milhões, faz o cálculo aí, quanto é que vai dar 10%, né? Aí o pastor, né? E teve pessoas que disseram assim: olha, eu já falei até com o meu pastor e ele disse que não tem problema nenhum não, vai abençoar a obra de Deus. Eu quero deixar algo bem esclarecido a respeito desse assunto, né? Então olha só, algumas pessoas eu vou ler aqui sem mencionar nomes, tá? Uma pessoa perguntou assim: qual é o problema? Eu sou conhecedor da Bíblia e desconheço alguma passagem bíblica que condene o jogo, aliás, esse tipo de jogo. Olha só, essas pessoas que comentaram aqui, elas não são evangélicas, né? Nós temos um grupo aí de amigos e lançamos lá no grupo essa enquete: o crente pode ou não pode participar de jogos e apostas? Aí ele fez essa colocação aqui, né? Qual é o problema? Eu não conheço na Bíblia nenhuma passagem bíblica que condene o jogo, né? Esse tipo de jogo. E aí o outro colocou e disse: só é antibíblico quando o jogo leva à corrupção, né? Esse aí que fez uma colocação. O outro já disse: aqui na minha cidade existe aí colocou um nome lá, da sorte. Muita gente crente já ganhou. Olha só o comentário dele: muita gente crente já ganhou, porque o crente, quando ele ganha alguma coisa, ele quer dar testemunho, ele quer fazer festa, né? Talvez o crente não bebe, mas ele come, aí ele
ganha uma bolada dessa, ele convida logo vizinhos, parentes, faz aquela churrascada, e todo mundo sabe que ele ganhou uma aposta, né? Daí ele disse isso aí, olha, aqui na minha cidade, muito crente já ganhou essa aposta aqui, esse jogo, né? Ele colocou aí o nome do jogo, eu não vou dizer para não, por questão de ética. Aí ele disse, eu acho que a fé deles está depositada no jogo de azar. Isso é muito triste. Olha só o que um ímpio pensa quando um crente joga e ganha, né? E o crente já pensa diferente. Se eu ganhar, vou abençoar a igreja, a obra, né? Então é um pensamento. E eu quero dizer assim, vamos respeitar os pensamentos, vamos respeitar as ideias, né? Jogo não se discute, gosto não se discute, religião não se discute, esporte não se discute, e política também não se discute. Ou seja, nós precisamos respeitar os pensamentos de cada um. Agora, a Bíblia, ela vai trazer esclarecimento, amém? Então é por isso que nós estamos aqui. Olha o que o outro disse aqui, olha, dentre os muitos conselhos que a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos dá, isso aí é crente. Eu quero destacar hoje um escrito por João, o discípulo amado. Não ameis o mundo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha só, então já veio aí um crente, entrou na conversa e lascou-lhe aí logo uma palavra da parte de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Um outro comentou e disse, mas quando for uma prática saudável, não vejo nada que fira os princípios bíblicos. Onde há integridade, honestidade e retidão, Deus está. Aí ele faz aqui uma colocação, olha só, dizendo, me recordo que uma tia minha, ligada a uma igreja XXX, ganhou no Poupa-Ganha. Você se lembra do Poupa-Ganha? É aqui no estado do Paraíso. Foi consultar o pastor e ele disse, não importa de onde veio, foi Deus que mandou. Se você não conseguiu através dos meios ilícitos, não vejo nada de errado nisso, né? E ele coloca logo embaixo dizendo, se alguém me comprovar biblicamente que está errado, mudarei a minha opinião. Olha só como é que é o pensamento das pessoas, né? Às vezes a gente cria aí uma situação bastante polêmica e a gente vê aí as pessoas, né, entrando no assunto. Isso aqui é importante, irmão, porque às vezes nós estamos aqui na igreja, a gente prega a Bíblia, prega a palavra de Deus, transmite aí uma mensagem daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, mas existe coisas talvez que a gente não dê muito valor, mas que muitas das vezes prejudica a nossa vida. Aí esse momento aqui, queremos agradecer e parabenizar o pastor Zildomar Campelo, que abriu esse espaço aqui para nós, para que a gente possa trazer alguns assuntos aqui polêmicos mesmo, e você pode aí bombardear a gente, né? Como eu disse aqui numa das terças-feiras, pergunte o que você quiser e eu respondo se puder, né? Se eu não puder, eu vou buscar informações aí e a gente vai trazer assuntos aqui importantes, tá bom? Também já entrou conosco a nossa Patrícia Lobato, a nossa querida irmã, toda terça-feira ela está conosco aqui também. O nosso irmão Orlando Coelho, né? A paz do Senhor, parabéns também por estar aqui. Vão entrando aí, conectando, curtindo, compartilhando, que esse assunto aqui é importante. Então, para você ter uma ideia, ontem, eu conversando com a minha esposa, eu disse, olha, já vai dar meia-noite e o grupo está bombando aqui, as pessoas comentando, e são esses comentários que eu estou lendo aqui para você, né? Tem muitos áudios que eles mandaram, né? E é muito polêmico o assunto. Aí o outro comentou e disse assim, é pecado porque é aposta. Ah, sei lá, depende, né? Se não virar vício. Olha só, né? Ele fez um comentário aqui. Aí ele disse, acho que não é um dinheiro abençoado. Com certeza é pecado. Olha a resposta. Aí o outro disse, por ser uma obra da carne, porfia e cobiça, é pecado. Aí outro disse, eu vou assistir, né? Eu quero saber, porque eu já joguei na Mega umas 3 vezes. Então a pessoa mandou essa mensagem para a gente e disse que ela ia estar assistindo aí, né? Essa pessoa se comprometeu a estar assistindo aí, né? Para ver se realmente é pecado ou não. A outra disse assim, é pecado sim, porque quem joga é um viciado. Olha só
Nós estamos lendo aqui o pensamento das pessoas. O outro disse: acredito que a Bíblia não fala diretamente sobre jogar, se é pecado ou não. Então, se não fala, eu jogo mesmo, por exemplo, não estou transgredindo a lei de Deus. E aí? Né? Aí o outro disse: eu nunca joguei. Tenho para mim, se uma pessoa cristã começar a praticar, ela pode tornar isso como um vício. Aí vai trazer problemas para si e para a sua família. Pelo menos eu penso assim. Então, olha só o pensamento de uma outra pessoa. Veja que os pensamentos vão mudando, né? Os pensamentos, eles vão se adequando, vão buscando um subterfúgio, uma saída, né? Porque eles também têm dúvidas, né? Mesmo que estejam jogando, estejam participando, eles têm dúvida. Uma outra pessoa disse assim: eu sempre ouvi a respeito do jogo de azar. Para mim é pecado, porque quem promove, rouba, e quem joga, entra no negócio. Eu nunca joguei, simplesmente por não acreditar que era verdadeiro, mas vontade já tive e muita. Tá? Então olha só, né? Isso aqui é um tema, é uma apresentação de resposta, de palavra, de opinião, que pode puxar até outros assuntos, com relação a desejo do coração, pensamentos, né? Tem pensamentos que são pecados pela mente, pecados pelo desejo do coração, pecados por palavras, pecado por obras. Então, olha, são assuntos que a gente pode também promover daqui a mais para frente. Uma outra pessoa disse: se for por ganância, ou jogos que tirem os bens de alguém, sim. Ou se despertar o amor ao dinheiro, também é pecado. Ou se criar um espírito competitivo, também é pecado. Algo assim parece. O que o Senhor diz sobre isso? A pessoa me fez essa pergunta, né? São temas que vão surgindo também. Aí uma outra pessoa disse: poder pode, todos temos o livre-arbítrio, mas se ele for um homem temente a Deus, ele sabe que isso é errado, porque jogo é uma idolatria, e quem teme a Deus sabe onde está o seu coração, pois a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, e isso só vai agradar o diabo e não a Deus. Olha só o que uma pessoa que talvez já até frequentou a igreja, né, não frequente mais, mas tem conhecimento, ela sabe, ela conhece a Bíblia, ela conhece as Escrituras, então ela tem aí um pensamento formado a respeito do tema, né? E o outro disse: desde quando jogar é saudável? Isso é porfia. Essa pessoa aqui, ela rebateu a resposta de um outro, né? E depois ela disse assim: eu não vou comprovar nada. Quando um deles disseram: se alguém me comprovar biblicamente que está errado, mudarei a minha opinião. Aí ele respondeu e disse: eu não vou comprovar nada. Quem vai mudar a sua opinião é o Espírito Santo, desde que você deixe Deus trabalhar na sua vida. Olha, Deus usou uma pessoa para dar uma palavra para alguém, né? Então, muito bom essa enquete que nós lançamos aí para as pessoas que não frequentam a igreja, que nós conhecemos, que não são crentes, outras estão desviadas, né? Então é um tema aí muito polêmico, muito importante. Então veja só, o crente ele pode ou não pode participar de jogos e apostas? É muito bom ressaltar que a Bíblia, especificamente, ela não vai usar um texto falando sobre jogo e aposta. Mas a gente poderia buscar aqui, por exemplo, que no passado não existia um jogo, uma aposta, mas havia, por exemplo, os gladiadores, quando eles pegavam as pessoas e jogavam na arena para se degladiar, duas pessoas lutando, ali havia uma aposta, pessoas estavam apostando a desgraça de outros, eles se alegravam e se confraternizavam até com a vitória de uns e a perda de outros. Então havia uma aposta ali, havia uma porfia ali, né? Talvez não havia especificamente uma corrida de cavalo, por exemplo, mas havia um tipo de jogatina da época em que as pessoas apostavam alguma coisa. Então a Bíblia, ela vai apontar para alguma coisa relacionada a esse tema, de forma que vai trazer esclarecimento, tá bom? Então olha só algumas informações que nós buscamos aí sobre esse assunto em algumas matérias publicadas, né? Olha só o que diz aqui: os americanos
atualmente gastam mais de 70 bilhões de dólares por ano com as loterias. Esse valor é maior do que a soma de todos os gastos com livros, videogames, filmes e ingressos para eventos esportivos. As loterias são autorizadas por lei em 43 estados americanos. Olha só, nos Estados Unidos, esse tipo de jogo, de aposta, eles são autorizados por lei. Então, para eles lá, não é pecado. Para alguns, quando eles vão lá fazer a sua fé, talvez saem nas noites, né, nos grandes centros de jogos, como tem lá em Las Vegas, as grandes apostas, os grandes cassinos, eles vão lá e fazem a sua aposta, e talvez não seja um escândalo, talvez seja normal, porque lá é autorizado por lei. A revista Atlantic noticiou o seguinte: isso equivale a uma média de 300 dólares por cada adulto. Olha só, existe aí um valor exorbitante em jogo, um dinheiro que poderia suprir a necessidade de uma casa, de uma família. É um dinheiro que está sendo colocado num bolso furado, ele está sendo jogado dentro de um buraco sem fundo, que muitas das vezes, e na maioria das vezes, não vai ter um retorno. Então olha só, isso aqui são informações publicadas em revistas, né? Pessoas que trabalham dentro da economia, elas foram buscar informação a respeito desse tema. E a revista disse: eu concordo com esta reportagem, quando ela diz que essa é uma grande vergonha para a nação. Olha só, pegar um dinheiro, calculadamente aqui 300 dólares, faça as contas aí, quanto é que é um dólar hoje? Pegar 300 dólares, que poderia ser investido na educação, na compra de livros, né? Na compra, talvez, de algo que viesse um filme, que fosse reunir as famílias para estar junto aí, mas foi um dinheiro que foi jogado fora, jogado ao vento. Então olha só, de tempo em tempos, as loterias como o Powerball e a Mega Million premiam valores que são maiores do que o costume. Isso chama a atenção dos noticiários. Como é que você inverte um valor mínimo e ganha um valor exorbitante? De onde é que vem tanto dinheiro assim? Aparentemente uma facilidade. Para você ter uma ideia, se você for lá nos grandes cassinos aí, fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil, alguns lugares que tem grandes centros de jogos, existe uma pessoa lá chamada de influenciador. Quando você entra lá nesse lugar, essa pessoa ela já vai lhe abordar, ela vai lhe recepcionar e ela vai lhe apresentar as formas que você tem de investir o seu dinheiro e sair de lá milionário. Aí ela coloca você em diversos pontos, de aqui você ganha, um exemplo aqui você vai ganhar 5 mil, aqui você vai ganhar 50 mil, e aqui você vai ganhar 1 milhão, com qual dessas você quer jogar? Aí você vai começar devagar, aí você começa a ganhar a primeira, a segunda, ela já te incentiva, aí é um jogo maior, e assim vai. Quando você está lá em cima, achando que você vai arrebentar, a boca do balão é quando o balão estoura, aí você cai. Aí ainda assim ele vem perguntar se você tem alguma coisa para investir, um carro, uma casa, um bem material, porque lá existem diversos apostadores ricos e milionários. É aí que se acaba todo um sonho. Eu estava analisando aí uma entrevista, uma pesquisa com um pastor, e ele informou que havia um casal de pastores nos Estados Unidos, que de férias eles foram a Las Vegas e lá, por curiosidade, entraram em um cassino. E por uma brincadeira eles começaram a investir um pouco lá do dinheiro deles e começaram a ganhar e se empolgaram. Não demorou muito, o pastor já estava lá em um jogo, a esposa estava em outra máquina e de repente, no meio da noite, eles perceberam que eles ganharam uma boa quantia. Voltaram para a casa deles muito felizes. 5 dias depois eles voltaram lá e começaram a investir de novo. Foi quando eles começaram a perder. E aí controladamente voltaram para sua casa.
Passou um certo tempo, ele recebeu uma fatura de cartão e viu lá uma dívida muito grande, quase que impossível de pagar. Tiveram que vender carro, tiveram que vender casa para pagar aquela dívida. E a esposa confessou a ele que ela tinha investido algum dinheiro em algumas apostas e havia perdido. Veja só o constrangimento que houve entre um casal. Colocou em risco um casamento que estava estabilizado, colocou em risco um ministério que estava com uma visão de crescimento e colocou o pastor daquela igreja em um alvo de crítica dos irmãos. Então veja aí que aonde algo que poderia ser inofensível se tornou um risco. Então por essa razão é importante nós pensarmos bem antes de fazermos tal coisa, fazendo aquelas perguntas básicas. Será que eu devo? Será que isso vai trazer algum benefício para mim? Então por isso que esse tema aqui é um tema muito polêmico. Vamos ver aqui 7 razões que nós vamos usar para argumentar se eu posso ou se eu não posso, se eu devo ou não devo usar o meu dinheiro em jogo e apostas. E não vamos falar aqui só de loteria, de Mega Sena, de jogo do bicho, de carimbó da sorte, né? Outros nomes aí que você talvez pode nos ajudar e comentando aqui nossa live, nossos comentários, mas envolvendo todos os jogos, todo tipo de aposta, tá? Pode ser no baralho, pode ser no dominó, pode ser na corrida de cavalo, pode ser até um racha, né? Pessoas pegarem aí os seus carros numa pista bem na reta assim, sair, fazer um racha e vou apostar nisso, uma briga de galo, também tem aposta, um UFC, aposta. Então tudo que envolver uma aposta nós vamos incluir aqui num assunto só, saber se pode ou se não pode, tá bom? Então por que o crente não deve jogar ou apostar? São 7 razões. A primeira delas é espiritualmente suicida. Uma pessoa que entra numa aposta, ela está assinando a sua sentença, ela está com um revólver engatilhado aí por uma roleta russa. Não, pastor, mas aí, se eu ganhar, mas se eu só perder, tá bom? Então, olha só o que diz aqui os nossos comentários. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Olha aí, é um suicídio, irmão. Então antes de você entrar nesse caminho, ou quem sabe muitas pessoas já estão e não conseguem sair. Eu conheço muitas pessoas que perderam açougue, perderam casa, perderam gados, perderam patrimônios, porque entraram numa cilada. E muitas pessoas até perderam a vida, meu irmão. Então cuidado, vamos seguir aqui, atentar para esses 7 argumentos. O primeiro deles é espiritualmente suicida. A morte começa espiritualmente. O crente, vamos falar aqui do crente, ele começa a entrar num processo de morte espiritual, tá? E diz assim: e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha, pessoas que entraram nesse caminho de apostas, de jogos, saíram da igreja, abandonaram a Bíblia, deixaram de orar, deixaram de cantar, de adorar a Deus. Muitos até, quem sabe, chegaram a ganhar alguma coisa e se desviaram porque entraram em um caminho suicida espiritualmente e perderam o prazer de estar na casa de Deus para usufruir e desfrutar dessa riqueza. E diz assim, olha, e a si mesmo se atormentaram. Olha, o tormento na vida de uma pessoa começa na sua mente.
com muitas dores. Aí você vai dizer, pastor, onde é que eu vou encontrar isso? Na Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Olha aí o que a Bíblia vem trazer uma resposta para nós. Não está dizendo aqui sobre o jogo, mas está dizendo de pessoas que correm porque querem ficar ricos. E uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu tenho medo até de ir na casa lotérica. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque pode passar algum irmão lá e vai dizer que eu estou apostando, que eu estou jogando. Olha, o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios, nós estudamos isso domingo passado na escola dominical, que ele como cristão, como apóstolo, ele não tem problema nenhum de ser julgado por alguém. O que importa é a sua consciência. Por quê? Ele sabe que haverá um dia em que ele será julgado e quem vai dar a sentença final é Deus. Então, meu irmão, não tenha medo de ir na casa lotérica, pagar a sua luz, a sua água, seu telefone, a sua internet. Não tenha medo. Entre na fila, vai lá e paga. Quando a menina do caixa dizer para você aqui, você quer fazer uma fezinha? Olha o bolão daqui. A resposta está na sua boca. Se você quer ou se você não quer. Você não é obrigado. O que foi que eu disse domingo na escola bíblica dominical? A diferença do escravo do pecado para o escravo voluntário do evangelho. No mundo, você seria obrigado a pecar. Mas aqui, você peca se você quiser. E se você pecar, você pecou consciente. Aí quem vai lhe julgar é a sua consciência. E Deus vai julgar o seu pensamento e a sua atitude. Então, os grandes riscos de um jogador é cair no vício e entrar em um beco sem saída, é contrair dívidas irreversíveis ou irreparáveis, ou contrair problemas e interrupção conjugal. Não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que perderam um casamento lindo, perderam se desviando da fé, por causa que um simples jogo se transformou em um vício na vida dele. Então está aí a primeira razão, porque não devemos jogar ou se envolver em apostas, tá bom? O segundo argumento, porque é uma forma de apropriação indébita, isso quer dizer indevida, se apropriar de algo que não é seu. Então diz assim, olha, para um conhecimento, um administrador, ele não pode fazer apostas com dinheiro que não é seu, porque o dinheiro é do patrão. Imagine que um gerente de loja, ou um contador, que administra um recurso financeiro de uma loja, você que tem aí um patrimônio, um comércio, que tem um gerente, você gostaria que o seu gerente pegasse o dinheiro do caixa e fosse fazer uma aposta lá, e que se ele ganhasse, ele devolveria? Obviamente que não. Então, se nós como cristão declaramos o que o salmista disse no Salmo 103, que tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome, e nós oramos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos é de Deus, então o meu trabalho é de Deus e o dinheiro que eu ganho também é de Deus. E se tudo é de Deus, eu não posso me apropriar dele e fazer um investimento indevido. Amém por isso? Então, falando ao crente que tudo o que você tem pertence a Deus, então tudo é de Deus, tá bom? Na parábola dos talentos, lá do Evangelho de Mateus, nós aprendemos que nós vamos prestar contas a Jesus, pela maneira que nós lidamos com o nosso dinheiro. Olha só, lá uma parábola, a parábola, ela é um ensinamento comparativo. E Jesus contou essa parábola para os discípulos, que um certo proprietário de uma fazenda de terras deixou lá os trabalhadores, ele saiu. E a ideia era que ele gerasse ali os talentos. Aí teve gente que gerou, multiplicou, mas teve gente que enterrou. Ou seja, ele não se preocupou em gerar de forma honesta. E qual seria a forma honesta? Trabalhando, meu irmão. A melhor forma que você tem de buscar riqueza
é trabalhar. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Não quer trabalhar, meu irmão? Então não vai comer. Agora, não vai ser pesado para os outros, porque hoje vai ter gente que vai te ajudar, mas nem toda vez vai ter gente ali para te ajudar. Então, você tem que buscar uma forma lícita de trabalhar, buscar um recurso financeiro, investir o seu dinheiro de forma que aquele dinheiro volte e aumente o seu capital e o seu lucro, e não arriscar o dinheiro e voltar com o bolso vazio, tá bom? Então, Mateus capítulo 25, versículo 16 a 17, ele diz que nós precisamos trabalhar, e é assim que nós devemos buscar o nosso próprio sustento. Aí você vai olhar lá em 1 Coríntios 4,12, 1 Tessalonicenses 4,11, Efésios 4,28, que vai dar essa informação, amém? O terceiro argumento, se nós devemos ou não jogar e apostar, é que isso é uma tolice. Coisas parecem assim que de menino, que insiste naquilo, o pai, a mãe está dizendo, não vai, não faz, não vai dar certo, mas ele insiste e vai. Então olha só, essa informação aqui que é muito importante para você. As chances de ganhar são de 1 em 176 milhões. Olha só, entre 176 milhões, a chance é de 1. Aí você vai dizer, mas e se essa 1 for minha? E se as 176.999 for sua? Você quer arriscar a sua casa, seu carro, seu comércio, a sua aposentadoria, o seu casamento, a sua esposa, seus filhos, o marido? Então, é algo incerto. Então essa chance, ela é tão infinitesimamente pequena. Então olha só, as pequenas quantias que são pagas com regularidade são como uma neblina que impede você de ver o que está acontecendo. Olha só, quem está ali envolvido, jogando, investindo, ele não está vendo que está esvaziando a sua reserva. Imagina você dirigindo um carro, aí você bota para correr na estrada, e você está ligado na estrada onde você vai naquela velocidade, de repente, a luz da reserva acendeu, você não percebeu, aí você acabou ficando no meio da estrada. E meu irmão, vou dizer uma coisa aqui para você, quando o teu tanque esvaziar, quando o teu dinheiro acabar, quando você não tiver mais nada para oferecer, olhe ao seu redor, você não vai encontrar ninguém que venha te ajudar. Só vai ter um lugar para você olhar, é para cima, como disse o salmista Davi: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, cuidado, não seja um tolo, meu irmão. Olha só, o valor investido é quase imperceptível, só será visto quando a bola de neve vier em sua direção como uma avalanche. Eu vou dizer aqui, ó, não vai culpar o diabo não. Não vai dizer que você foi influenciado pelo inimigo, o inimigo te cegou, não. Não diga isso. Você foi consciente. Você foi acreditando que você ia vencer, que você ia ganhar. Só que aí de repente veio aquela avalanche, meu amigo. E eu vou dizer uma coisa, quando isso acontece, a avalanche vem derrubando tudo. Que tem pessoas aí que hoje moram na rua, nas praças. Pessoas estão aí viciadas em drogas, pedindo comida de porta em porta, porque perderam tudo. Se você vir aqui na Praça da República, em Belém, aqui no centro, você vai ver pessoas aí que vieram de outros países, que vieram investir e fizeram um mau investimento, perderam tudo e agora estão longe da sua casa, longe da sua família, e estão aí no mundo, aí nas praças, desacreditados. Se você vir aqui na igreja em um culto de sexta-feira ao meio-dia, você vai ver o culto dos moradores de rua, pessoas que não queriam estar nessa vida,
pessoas que não estudaram para estar nessa vida, e eles vêm aqui na igreja, porque eles vêm almoçar. A Assembleia de Deus, blindados no Senhor, oferece um almoço para eles. E que almoço? E eles vêm, e quer saber de uma coisa? Eles dão oferta também, porque eles aprenderam que também na casa de Deus se oferta. Se você ver reportagem lá na Cracolândia, em São Paulo, você vai ver que existem advogados lá, pessoas da alta sociedade que faliram, que investiram errado, mas eles não pediram para estar lá. Então, cuidado, para você não entrar nesse beco sem saída. O quarto é que o sistema baseia-se na necessidade da maioria perder. O sistema não está preocupado em fazer você ganhar. Ele está interessado em fazer você perder, porque você perdendo, quem ganha é ele. Então, segundo a International Business Times, as loterias são simplesmente mais um tipo de jogo de azar, sem o glamour e a pompa de Las Vegas, é claro. Estão vendo só como é? Então eles se baseiam, criam esse sistema, e o sistema já está programado para fazer você perder. E normalmente ele vai fazer você perder quando você já tiver ganho uma boa parte. Então, tudo é controlado pela casa. Eles sabem de tudo. E a intenção deles é incentivar você a investir mais. E eles sabem que quanto mais você investir, a probabilidade deles ganharem é maior, e a probabilidade de você perder é maior também. Então, cuidado. O quinto argumento é que a loteria, os jogos e as apostas, elas exploram os pobres. A loteria apoia e incentiva mais um vício destrutivo que se aproveita da ganância e dos sonhos desesperados daqueles que estão presos na pobreza. Quando chega o final do ano, o que você vê de empregados assalariados, de salários mínimos, domésticos, autônomos, que apostam o bolão da Mega, querendo desesperadamente, e aí a imprensa se alimenta dessa informação, porque a imprensa ela é perigosa nessa área. Ela vai lá e pergunta: se você ganhar, o que você vai fazer? Eu vou pagar dívida, eu vou casar, eu vou trocar de carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou emagrecer, eu vou tratar da saúde, é um monte de sonho. E aí o jogo está, a aposta está explorando o pobre que sonha em ficar rico. Então, uma revista americana sugeriu que os pobres dos Estados Unidos, aqueles que ganham $13 mil por ano ou até menos, eles gastam seus incríveis 9% de suas rendas com bilhetes lotéricos, o que faz com que esse jogo inofensivo seja como um imposto profundamente regressivo. Olha só, eles pegam $13 mil que eles recebem por ano, 9% disso eles investem em bilhetes. É como se fosse um imposto para eles. Então olha só, e aqui no Brasil? Quantas pessoas pegam o seu salário e às vezes até criticam as igrejas, acusam os pastores de que estão roubando o dinheiro dos fiéis? Aí um crente, ele não quer dar 10% do seu salário, que é o dízimo. A palavra dízimo, ela vem do original dízima, que é a 10ª parte. Ele não quer dar essa 10ª parte como gratidão pelo que Deus já fez para ele, mas ele pega lá, e às vezes até mais do que 10%, e investe em um jogo, porque ele acha que pode ficar rico. Aí depois vem a consciência pesada, aí depois vem o arrependimento. Aí você poderia perguntar: pastor, mas se eu já fiz isso, o que é que eu faço? Peça perdão para Deus. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Você sabia que Jesus um dia, entrando no templo, tinha um doente que foi curado, um paralítico. E Jesus disse: olha, não diga para ninguém quem foi que te curou. Aquele homem estava tão alegre, tão animado, que ele entrou na igreja. A Bíblia não diz exatamente o que ele estava fazendo. Eu acredito que ele estava se fazendo
do que ele era antes. Aí Jesus se aproximou dele e falou no ouvido dele e disse: olha, tu já estás curado, não pecas mais, para não te suceder coisa pior. Quando Jesus disse isso, ele entregou Jesus, chamou os judeus e disse: olha, foi esse aqui que me curou. E os judeus, eles só queriam um pé para condenar Jesus. Então não seja como esse doente, que Jesus já te curou, Jesus já te libertou. Agora você está na maravilhosa luz de Deus, e não volte mais a fazer o que você fazia antes, para não te suceder coisa pior. É a Bíblia que está dizendo isso. Então olha só o que nós separamos aqui, olha. Existe uma alternativa melhor, amém? Existe uma alternativa melhor. Por que eu não tenho que jogar? Porque essa alternativa que é melhor, ela nos dá uma possibilidade de ganhar. Toda quinta-feira, aqui na Assembleia de Deus Blindado no Senhor, nós temos aqui o culto da superação profissional. É um culto voltado para abençoar a sua vida profissional. Então, você que é funcionário, que tem o seu emprego fixo, seu salário, você que é autônomo, que tem a sua venda, você que é empresário, você pode vir aqui toda quinta-feira participar desse culto. Olha, muitas pessoas têm sido abençoadas. Por quê? Aqui não vão dar dinheiro para você, se bem que muitas pessoas já foram abençoadas. Eu já fui abençoado aqui no culto da superação profissional, porque eu entrei aqui na igreja quebrado, igual arroz de terceira, mas Deus me abençoou, abriu porta de emprego, Deus fez com que eu subisse os degraus do sucesso. A minha esposa teve o seu comércio abençoado, e hoje, para a glória de Deus, Deus tem abençoado muito a nossa vida financeira, porque aqui nós nos preocupamos. Porque se você estiver bem financeiramente, se a sua família estiver bem, a igreja vai estar bem, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, pastor, mas eu estou desempregado, vem para cá também. Então essa orientação que nós estamos dando aqui é uma luz para você também ganhar o seu dinheiro, e quem sabe se ficar rico através do seu trabalho. Olha só, uma pesquisa realizada pela Corporação de Pesquisa de Opinião para a Federação do Consumidor dos Estados Unidos. Vamos mencionar aqui os Estados Unidos porque é um país de primeiro mundo, é um país que a gente precisa tirar o chapéu para eles na questão de economia e investimento. Eles são crânio nisso. Eles fizeram essa pesquisa, e para a Associação de Planejamento Financeiro revelou que 1/5, ou seja, 21% dos entrevistados acreditam que a loteria é a maneira prática de acumular riqueza. Não, isso aqui é o seguinte, olha, eu vou investir aqui um valor X e vou ganhar um valor Y, ou seja, eu vou investir aqui $1.000 e vou ganhar $50 mil. Então isso aqui é uma prática, e eles acham que eles vão investir nisso aqui e vão receber um retorno. Agora olha só, isso aqui lá na teoria, as pessoas têm essa teoria na sua mente, mas a alternativa, ela poderia ser melhor. Se $500, que é o valor médio que cada família americana joga fora lá nas loterias, isso por ano, se fosse anualmente investidos em um fundo indexado por 20 anos, cada família teria $24 mil. Olha só, se eles investissem $500 por ano, no final do ano eles teriam $24 mil. Então não seria uma mera possibilidade, seria algo garantido, meu irmão. Então pegar o seu dinheiro aí e investir em algo incerto, que não vai ter um retorno, no final do ano você vai ter uma vida frustrada. Você não vai, se você sonhou começar o ano na virada com o pé direito, você já vai começar com o pé atrás, porque o seu sonho foi embora. O dinheiro que você guardou o ano todo, que poderia, até gastou o ano todo, que poderia começar o ano novo com uma nova visão, você vai começar o novo ano de cabeça baixa. É por isso que as pessoas querem virar o ano até na igreja com roupa branca, eles querem entrar na igreja com o pé direito, outros até não vêm para a igreja, mas vão lá para a praia para
pular logo com o pé direito na praia para começar o ano. Então são pensamentos, coisas incertas. E olha só, os impostos sobre esses rendimentos não só serviriam para manter os serviços do governo, mas seriam baseados em hábitos sensatos e sustentáveis na vida econômica. Olha só o que essa pesquisa trouxe, uma informação boa, que nós podemos aplicar aqui na nossa vida. Olha só, essa alternativa de investimento para mim e para você aí que está pensando em ganhar, em lucrar. Talvez você tenha aí um capital, você quer investir, né? E olha só o que diz aqui, que eu coloquei para a gente aqui, transformando isso aqui em real. Fazer uma análise básica. Você tem R$1.000 aí na sua casa de capital para investir em alguma coisa, tá? Você recebeu aí, muitos receberam o auxílio emergencial, 13º, seguro-desemprego, e alguém tem aí uma venda extra e tem um capitalzinho guardado. Eu vou colocar aqui básico, R$1.000. Se você pegar esse valor de R$1.000 e investir ele mensalmente, pegar R$1.000 e investir, vamos colocar aqui uma venda, onde você vai obter um lucro de 50%, você tem a possibilidade e a garantia de ganhar de lucro R$500 por mês. Aí o seu capital agora de 1.000 mais o lucro dos 500, você tem aí já guardado R$1.500. Você não precisou apostar em nada, você apostou e investiu em você mesmo, no seu trabalho. Então nós vamos aqui no primeiro mês, você vai ter um lucro de 500, aí você tem que saber administrar, tá? Muitas pessoas não sabem administrar. Eu ganhei 500, eu vou gastar esses 500 aqui, aí já começa. Cuidado, você quer crescer? Você quer obter um lucro maior? Então, no primeiro mês você já tem seus 500, no sexto mês você já tem seus R$3.000, mais o seu capital de 1.000. No 12º mês, ou seja, um ano de trabalho, você tem os seus R$6.000, mais os seus R$1.000 de capital. Você, olha aí, terminou o ano com R$7.000. Você tem um capital para começar um novo ano, investindo no seu trabalho, que vai trazer lucro garantido, irmão. Então, em vez de jogar o seu dinheiro em um buraco de incerteza, invista em algo que vai trazer retorno garantido. Aqui está uma dica. Isso aqui é só o básico do básico. Existem outros métodos de investimento que você pode fazer para lucrar. Hoje o mercado de trabalho aí pode não ter emprego, mas trabalho tem, meu irmão. Agora, olha os textos que a Bíblia nos dá a respeito deste assunto. Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que investir? Ou seja, gastar o dinheiro naquilo que não é alimento, em outras versões, que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação. Ouvi-me com toda atenção, isso quem está falando é Deus, através do profeta Isaías, olha só. E comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Olha só, desde os tempos antigos, já tinha gente investindo o seu dinheiro em coisas que não eram alimento. A pessoa trabalhava arduamente e não tinha nada. Então Deus alertou através do profeta Isaías. Olha aqui em Provérbios capítulo 13 e versículo 11. A riqueza de procedência vã, olha aí, diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho, a aumentará. Meu irmão, você quer um conselho, uma orientação melhor do que a palavra de Deus? Provérbios 23, 4, 5. Não te fadigues para enriquecer. Olha aí, não fique cansado de correr para enriquecer e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Você conhece alguém
que já ganhou na loteria, na Mega Sena, no jogo do bicho, no Poupa-Ganha, um sorteio de diversas coisas, apostas, e ganhou, e hoje não tem nada? Você conhece? Então é a palavra de Deus que está dizendo que quando a pessoa se cansa de correr para ficar rico, para enriquecer, e ele está dizendo, da mesma forma como ganha, perde, e vai voar como asa, né? Lucas capítulo 12 e versículo 15, e disse-lhes Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é o apego ao dinheiro, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha, é a Bíblia que está dizendo isso. Deuteronômio 8:18. Então olha só, para quem disse que a Bíblia não tem resposta para se deve ou não deve jogar ou apostar, está aí os textos, está aí a Bíblia fantástica. A Bíblia, ela é todos os dias atualizada pelo Espírito Santo, olha. E hoje ela está sendo atualizada para você, ela se renova todos os dias, o Espírito Santo de Deus interpreta para nós, e ela é transcultural, ela se adapta em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deuteronômio 8:18 diz: antes de te lembrares do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Meu irmão, Deus pode e quer fazer de você um homem, uma mulher, fazer da tua família rica de bens materiais. Ele vai abençoar a obra das tuas mãos, o teu trabalho, a tua casa, a tua empresa, o teu comércio. Você só precisa aplicar a sua fé e você vai ver Deus fazendo coisas grandes. Olha, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, olha aí, não existe pecado nenhum em você ter dinheiro, irmão. Não existe pecado nenhum você ser rico. Não existe pecado nenhum você vestir bem, comer bem. Não existe pecado nenhum você usufruir do seu dinheiro com a sua família. Você comprar um melhor carro, não existe pecado nisso. O que existe o pecado é você se apegar e confiar no dinheiro. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, eu coloquei aqui que, pastor, é pecado? Eu fui no supermercado, eu fiz uma compra e ganhei uns cupons. Isso não é pecado, irmão. Isso aí, você está ganhando um prêmio de um supermercado porque você fez uma compra lá. Você comprou algo e você ganhou os cupons para concorrer a um sorteio. Então você não está apostando. Você não está apostando, você já fez a sua compra e o resultado daquela compra foi um benefício que o supermercado deu. Então, as promoções de supermercados ou outras empresas qualquer, pastor, olha, eu trabalho aqui numa empresa e eles estão fazendo no final do ano aqui um sorteio, um bingo. Eu posso ganhar uma geladeira, um micro-ondas, um fogão, uma bicicleta, um carro ou um valor em dinheiro. Você está investindo? Você está apostando naquilo? Não, então não tem problema nenhum. Você está tendo a possibilidade de ganho. Então você não está metendo a mão no bolso e investindo um dinheiro em algo que você vai disputar com outro. Você vai concorrer, porque você vai ganhar e alguém vai perder. Mas não está tendo aí uma aposta, um investimento. Então, não existe problema nenhum aí, tá? Então, apenas eles querem presentear você por um sorteio, tá? E uma pessoa me perguntou assim, pastor, olha, eu sempre estou aqui, quando eu estou com a minha família, eu jogo um baralho, eu jogo um dominó. Mas por que você joga? Você está apostando, porfiando? Não, então não tem nenhum problema. É a sua consciência que vai lhe julgar quanto àquela situação. Em Lucas capítulo 12, e versículo 34, diz, sejamos sábios na aplicação do nosso dinheiro, pois onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido,
mas nem tudo me convém. Então o que você está fazendo? Convém você fazer? Não, então não faça. Você está pensando em fazer, está preocupado com o que vão falar, que vão criticar? O que você vai fazer o seu irmão pecar? Então não faça, porque a sua consciência é que vai estar lhe acusando. Amém? Então eu espero que essa nossa enquete, esse nosso assunto, ele tenha sido esclarecido. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode nos procurar lá no nossos contatos que nós falamos no começo da nossa live, o nosso WhatsApp 984299415 ou o nosso e-mail pastor.raimundo2013@gmail.com. Amém? Eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Permita que a Assembleia de Deus, blindados no Senhor, seja a porta do céu para a sua casa, sua família, e nós estamos aqui para lhe abençoar. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo. Não esqueça de compartilhar essa live, não esqueça de divulgar, de curtir, deixar os seus comentários, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Você tem um tema que você quer discutir ou descobrir, esclarecer? Mande para nós, que nós vamos estar aqui na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, para abençoar a sua vida. Feche seus olhos e ore comigo nesta noite. Pai eterno, bendito Deus, Criador do céu e da terra, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração te damos, Senhor, nesta noite, por essa oportunidade. Todas essas pessoas, Senhor, que estão conectadas conosco, acompanhando esta live, Senhor, onde nós estamos esclarecendo assuntos importantes, Senhor, para que nós não venhamos cair nestes erros e talvez frustrar nossos sonhos, nossos projetos. Abençoa, Senhor, a obra das mãos de cada um dos teus filhos. Abençoa o comércio, o trabalho, o emprego, para que, Senhor, a obra das mãos dessas pessoas tragam resultados positivos e o teu nome seja glorificado e exaltado. Pai querido e eterno, nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, que divinas revelações do teu Espírito Santo esteja sobre nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Essa é a nossa oração, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Estenda a sua mão e receba a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do eterno, soberano e amado Espírito Santo, seja comigo e com você nessa noite, hoje e sempre e até Jesus voltar. Na próxima terça-feira nós vamos estar aqui com outros temas, nós vamos anunciando para você no decorrer da semana. Deus abençoe a tua vida, tua casa, a tua família e a obra das tuas mãos. Amém.